Olá, estamos iniciando o programa Momento HCI, programa direcionado aos sócios da Associação Hospital de Caridade Ijuí e toda a comunidade regional. Na edição de hoje, temos um convidado especial, o presidente do Parlamento Gaúcho, deputado estadual Gabriel Souza. Obrigado primeiramente pela sua participação, deputado. Uma contribuição importante do Parlamento foi os 90 milhões de reais destinados aos hospitais. Importante momento, porque é dinheiro para a Covid. E foi um momento de união dos poderes. Queria que o senhor explicasse para os telespectadores como é que foi esse seu trabalho, essa interlocução com os demais poderes. Bom, na verdade, a Federação de Santas Casas nos procurou lá na Assembleia, fizemos uma audiência na Comissão de Saúde, os relatos foram dramáticos, né, na medida em que o custo da operação dos hospitais aumentou e os pacientes têm que ser atendidos, né, e, na verdade, os orçamentos dos hospitais não aumentaram na proporção que aumentou o custo. Então, o que fiz foi, como presidente da Assembleia, em nome dos 55 colegas deputados, telefonei para o presidente do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Defensor Público-Geral, presidente do TCE, e sugeri a eles que nós fizéssemos a composição, retirando cada um dos seus orçamentos um pouco de dinheiro, né, o suficiente para fazer um socorro aos hospitais. E ainda juntamos 70 milhões de reais e levamos ao governo do estado, sugerindo que eles colocassem mais uma parte desse recurso, totalizando 90 milhões, então foi o número final, 90 milhões de reais. Distribuímos num critério feito pela Secretaria de Saúde por leito clínico Covid e leito UTI Covid para 258 hospitais gaúchos, um deles o HCI, que recebeu 1.098.000 reais, e ainda o Bom Pastor recebeu quase R$500 milhão, proporcional ao tamanho de cada uma das instituições e também ao número de leitos Covid que estavam sendo disponibilizados. Essa ajuda foi fundamental, né, para cada um dos hospitais, e nós estamos ainda agora tentando elaborar um novo programa para atender a demanda represada de pacientes não Covid que estão aguardando atendimento e não tiveram condições de serem atendidos, tanto do ponto de vista clínico ou cirúrgico, durante a pandemia, e que, portanto, agora é necessário focar nessas pessoas que estão precisando de atendimento, bem como também aqueles pacientes Covid que foram recuperados e que apresentam sequelas da doença e que vão precisar também de atendimento clínico hospitalar. E, nesse sentido, também um programa nesse molde incluiria esses pacientes. E o recurso, nós estamos sugerindo que saia das privatizações, não, a parte do dinheiro das privatizações, para que seja colocado nesta política pública. E qual seria o montante desses valores? A ideia é fazer um aporte de 100 milhões de reais, então mais 100 milhões de reais, essa é a sugestão da Assembleia Legislativa ao governo, porque com isso nós entendemos que vamos ter aí uma distribuição desses recursos voltadas para o atendimento, quer dizer, então vamos fazer um mutirão para diminuir, mitigar essa fila de espera, né? Só na cirurgia cardiovascular aumentou 65% a fila, né? A oncologia tem números ainda piores, né? No sentido de pessoas que precisam da sua cirurgia e também aquelas cirurgias eletivas, né? Que foram postergadas em virtude da pandemia para a segurança dos próprios pacientes. Então, nesse sentido que estamos trabalhando com o governo, eu vou anunciar uma coletiva de imprensa no início de agosto com o CREMERS, mandamos fazer uma pesquisa de opinião para entender quais são as grandes mazelas da população na área da saúde do pós-pandemia e vamos, com isso, ter mais robustez nos números para poder elaborar e formular a política pública. O senhor, embora jovem, tem uma larga experiência na política, foi líder do governo Sartori, hoje presidente do Parlamento. Como é ser jovem e ter essa responsabilidade hoje de assumir um dos poderes do Rio Grande do Sul? Bom, realmente, a Assembleia tem 186 anos de história, quase 2 séculos, né? Eu sou o segundo mais jovem da história da Assembleia e estamos no momento em que o Poder Legislativo e o Poder Executivo são chefiados por jovens, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, o que eu procuro fazer é sempre ter conhecimento do assunto o qual estou tratando, né? Mesmo quando não sou especificamente da área do assunto, né? Do tema, mas eu sou médico veterinário de formação, então vou fazer uma analogia aqui, como se fosse um clínico geral, né? Que tu tens que atender todas as especialidades, sempre que vier atender determinada especialidade, tem que se aprofundar para atender bem, né? Então, essa questão de dominar o tema, estudar sobre os assuntos para que possa se apropriar e tomar as decisões corretas, né? E, além disso, eu sou de um partido, que é um partido moderado, né, o MDB, partido de centro, né? Nesse momento da polarização na vida política brasileira, me parece que há uma importância em moderar, em
em fazer questões razoáveis, né, em fazer debates racionais que estão em falta na política, e é neste raciocínio é que tento conduzir a Assembleia Legislativa. A Assembleia tem 17 bancadas, do PSOL ao Partido Novo, né, da esquerda à direita, e certamente não seria com radicalismo que nós conseguiríamos construir consensos e avanços. Então, sempre que é possível construir consenso, mesmo na divergência, a gente colabora nesse sentido, e tentar manter o equilíbrio na presidência do Legislativo para que o Legislativo tenha estabilidade política e consiga votar as matérias com toda a legitimidade de cada deputado votar favorável ou contrário, mas de uma agenda que venha ao encontro do interesse público. Então, nesse sentido é que estamos na busca aí da conciliação sempre na Assembleia Legislativa, e como presidente tenho trabalhado para isso. O senhor falou muito bem, o bom trânsito, bom senso e também estudioso nos assuntos. Esse é o caminho hoje para o político, para as diversidades, principalmente na questão financeira dos estados? Eu brinco até esses dias, eu fui dar uma aula no curso de formação política do MDB e estava dizendo, olha, não sejam, fazendo aula para a juventude do PMDB, não sejam os que eu chamo de políticos somebody love, né, que é aquele que Sim. fica fazendo o achômetro, né, enfim, palavras ao vento sem fundamentação, né. A ideia é ter uma geração, né, que venha trabalhar com evidências, né. Então, vai tomar uma decisão de política pública, tem que ter evidência, não é porque tu acha, porque alguém te disse, porque leu no grupo de WhatsApp, é porque constatadamente, né, nós temos aí a evidência de que aquele problema está acontecendo, que a solução vai ao encontro do problema, né, no sentido de mitigá-lo ou de resolvê-lo. Então, nesse contexto é que na Assembleia Legislativa eu contratei um instituto de pesquisa para fazer pesquisa de opinião na população, tenho feito seminários com especialistas, já fizemos sobre economia, educação, saúde, vou fazer sobre desigualdade social agora, trazendo painelistas do Brasil inteiro, da academia, da sociedade civil, do setor público e privado, no sentido de juntar sempre dados para trabalhar com evidências. E esse modelo de gestão pública é um modelo que deve ser implementado, deve tomar conta da gestão pública, independente do nível, da esfera, porque realmente é um modelo atualizado com o tempo que vivemos, de sociedade que quer respostas rápidas, objetivas e concretas, né? Então, por isso, essa preferência por esse estilo, né, de fazer gestão no setor público. E esse momento atípico da pandemia, o senhor que está agora na época de recesso, está visitando o interior, como é que o senhor está vendo essa questão da pandemia, visitando hospitais, enfim, para sentir o momento? Eu estou em recesso parlamentar, são 2 semanas, até o final da semana que vem, então sempre utilizo o recesso parlamentar para fazer agendas no interior. Como presidente da casa, tenho tentado fazer semanalmente agendas no interior, sair do Palácio Farroupilha, né, e ir até o interior, porque é uma agenda bilateral, né? Eu consigo entender melhor quais são os anseios da sociedade. Uma coisa é receber um ofício, receber uma mensagem, receber um telefonema. Outra coisa é visitar o HCI, entender quais são as angústias, quais são os problemas, né? Ver in loco ali o que está acontecendo. Ver a 342 que precisa de pavimentação, vai receber 4.300.000 reais agora do programa Avançar. Né? Ver a questão da PAI de Juí, que nós mandamos uma emenda de 100 mil reais, ir lá visitar, né? Para te conhecer as crianças que estão lá, para te conhecer a realidade daquelas pessoas, né? Então, isso me ajuda a representar melhor a sociedade. E, bilateralmente também, em sentido inverso, consigo conversar sobre os temas os quais estão na pauta da Assembleia. A Assembleia é um parlamento, ela tem a casa de representação da sociedade, mas muitas vezes a sociedade está distante do que acontece lá dentro. Então, em agosto, por exemplo, vamos definir o futuro do saneamento do Rio Grande do Sul. Isso mexe com esta geração e com as próximas, né? Certamente é um assunto de alto interesse público, mas é provável que muitas pessoas não saberiam disso se eu não viesse aqui falar com todos os órgãos de imprensa, com o prefeito, com os vereadores, né? No sentido de debater o assunto à exaustão até conseguirmos encontrar convergência. E nesse sentido, inclusive, inovamos este ano, né? A primeira reforma regimental que faremos no regimento da Assembleia em 30 anos, que na nossa gestão estamos apresentando, criando a consulta pública, que na internet, entra lá no site da Assembleia Legislativa, você pode opinar sobre projetos de leis específicos, como é o caso do saneamento, para que qualquer cidadão ou cidadã possa dar a sua opinião para os deputados, né? Então, é uma forma de participação popular que nós estamos inovando, no sentido de conseguir também fazer a via inversa, que é a Assembleia Legislativa apresentar as pautas que lá chegam à sociedade gaúcha. Obrigado, deputado Gabriel Souza, ele presidente do Parlamento Gaúcho, com satisfação tê-lo no programa do HCI. Contamos sempre com o seu apoio e, com certeza, quem sai ganhando é a comunidade. Com certeza, eu que agradeço. Prometemos voltar na próxima semana. Obrigado pela sua audiência.